Paz do Senhor, meus amados. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre música, louvor e adoração. A tônica principal do nosso estudo é separarmos as três coisas. Eu tenho dito ao longo das outras aulas que nós nunca falamos tanto na igreja entre música, louvor e adoração, e nunca estivemos tão longe do que é louvar e adorar a Deus. Misturar música com louvor, com adoração. E nós já aprendemos que música é uma coisa, louvor é outra e adoração é outra. O que nós fazemos no culto aos domingos é parte da adoração. Mas para que aquilo que nós fazemos aos domingos seja aceito como adoração, é necessário que as outras partes estejam sendo cumpridas. Nós dissemos que são três pilares da adoração. Primeiro, conhecer quem Deus é. Segundo, submeter-nos a Ele. Terceiro, prestarmos culto. Então, primeiro eu preciso conhecer. Conhecer, nós já conhecemos Jesus através de Cristo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Quando nós falamos em Deus, nós falamos de alguém que nós conhecemos através de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 5, ele diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O maior erro do ser humano foi achar que poderia viver sem conhecer Deus. Se poderia viver sem depender de Deus. E é impossível vivermos sem depender de Deus. Viver sem depender de Deus é a mesma coisa nós queremos viver sem oxigênio. Então, nós dependemos de Deus para viver. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que nós dependemos dele. Então, conhecemos quem é Deus. Deus é um Deus santo. Nós citamos na aula passada a passagem de Isaías, capítulo 6, verso 1. A partir do verso 1. O que ele diz no seu escrito? Eu vi o Senhor assentado no alto e subindo no trono. Vi os serafins, os 6 aves, com 2 voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Uns diziam para o outro, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então nós sabemos quem é Deus. Deus é um Deus santo. Um ser moralmente puro e perfeito, sem nenhuma possibilidade de mudar ou errar. Isto é Deus. A partir do momento que nós conhecemos Deus, agora nós vamos nos submeter a Ele. Esta submissão a Deus é através da sua palavra, o que gera a coisa mais importante na nossa vida, que é o relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. A adoração começa conhecendo Deus e depois um relacionamento com Deus. Quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores, nós citamos esses versos na aula passada, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 19. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Se existe verdadeiro adorador, é porque existe falso. A adoração a Deus é em espírito. Primeiro ela é em espírito. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Andar em Espírito significa andar no relacionamento com Deus. O primeiro pilar é conhecer Deus. O segundo pilar, submeter a Deus num relacionamento com Ele através da sua palavra. Não existe como nós nos relacionarmos com Deus sem nós estarmos numa posição de santidade.
A nossa santidade ela é posicional e progressiva. Nós já falamos isso. Então nós estamos numa posição de santificação para falar com Deus. Jesus, quando orou por nós, diz: Pai, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós relacionamos com Deus através da sua palavra. Isto gera em nós santidade. Gera em nós um estilo de vida diferente do mundo. O apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele abre o capítulo dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós relacionamos com Deus, nós vivemos uma vida de santidade ou uma vida em deconformidade com o mundo. Uma vida que não tem a forma do mundo. Uma vida completamente oposto da vida do homem natural. Isso nós só podemos fazer com Deus, viver com Deus, através de um relacionamento com Ele. Isto é adoração. Adoração é um estilo de vida diário. Estar no culto no domingo é parte da adoração, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é um estilo de vida de relacionamento com Deus. Aquele culto que nós prestamos no domingo, ele é a segunda parte do que Jesus fala da adoração, em espírito e em verdade. Ali é onde nós expressamos a verdade da nossa adoração. Ali é onde nós falamos, ali é onde nós comungamos uns com os outros, no culto. Isso faz parte da adoração. Mas se eu não tenho uma vida pessoal de relacionamento com Deus, aquele culto no domingo é falso. É hipócrita. E se nós formos ler lá no livro de Apocalipse, quem vai ficar de fora? Uma das classes de pessoas que vai ficar de fora são os hipócritas. Aqueles que vivem uma coisa e falam outra. Existem, eu sempre digo isso, dois tipos de ateus. O ateu teórico e o ateu prático. O teórico é aquele que, na sua teoria, Deus não existe. E ele leva a vida com essa teoria. Deus não existe. E qual que é o ateu prático? É aquele que sabe que Deus existe. Já teve relacionamento com Ele, conhece a sua palavra, mas leva a vida como se Deus não existisse. Tem muita gente levando a vida como se Deus não existisse. E no domingo está na igreja de mão levantada, cantando hinos, louvando e dizendo que está adorando a Deus. O louvor a Deus que nós fazemos cantado só é louvor quando é feito por adorador. Se eu canto, se eu toco bonito, se eu faço tudo com música muito perfeita, mas eu não sou adorador, para Deus não significa nada. Eu estou fazendo só música. Primeiro eu preciso ser adorador. Então, para eu ser adorador, primeiro eu conhecer Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos quem Ele é e nós nos aproximamos dele através de Jesus Cristo, como eu já disse, nos relacionamos com Ele. Esse relacionamento gera um estilo de vida, que é a vida de adoração. Vida de adoração não é aquilo que os outros veem, é aquilo que nós vivemos. Eu preciso ser adorador como marido, eu preciso ser adorador como pai, eu preciso ser adorador como cidadão, eu preciso ser adorador como patrão, eu preciso ser adorador como empregado. Só um relacionamento com Deus pode prover isto. Você quer saber se você é adorador de fato? O que gera esse relacionamento com Deus? Esse relacionamento com Deus, ele gera em nós uma vida de santidade.
Esta vida de santidade, ela está explícita em quê? Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Gálatas, quando ele fala no capítulo 5, no verso 22, ele apresenta as qualidades do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então eu quero saber, se eu sou adorador, é só eu ver se na minha vida diária é evidente essas qualidades do fruto do Espírito. Nós, pentecostais, cometemos alguns equívocos. Este que nós estamos tratando, que é a louvor, a música, louvor e adoração, misturamos tudo e não fazemos nada. É claro, quando nós falamos de relacionamento com Deus, louvor e adoração se fundem. Todo adorador é um louvador, mas nem todo louvador é um adorador. Para eu louvar a Deus, primeiro eu preciso ser adorador. E o segundo equívoco que nós confundimos muito na igreja, que o crente espiritual é aquele que fala língua estranha, aquele que profetiza. O crente que dá aleluia, glória a Deus e fala língua estranha no culto é o mais espiritual de todos. Muito engano, não tem nada a ver. Isso está dizendo só que ele tem dom espiritual. E dons espirituais é uma coisa e fruto do Espírito é outra. Quando eu sou adorador, a maior evidência que eu sou um adorador não é eu estar na frente da igreja. Não é eu estar de terno e gravata de domingo, falando língua estranha alto, cantando, tocando, mãozinha para cima. Não. A maior evidência que eu sou um adorador está na minha vida diária, onde o fruto do Espírito é evidente nos meus relacionamentos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observe as qualidades do fruto do Espírito e vê se no seu dia a dia isto aqui é evidente. Aí você é um adorador. Então, antes de eu ir para a igreja cantar de mãozinha para cima, antes de eu estar na igreja no domingo, eu preciso ver se a minha vida é vida de adoração. Porque ali nós estamos nos encontrando para prestar um culto, que é a terceira parte, que fala do que é adoração. Conhecer, segui-lo ou submeter, relacionar. Terceiro, prestar culto, que é servir, que é render adoração, render culto. Isto faz parte. Mas primeiro eu preciso ver se... Agora, faça um contraste. Olha o contraste do que é a obra da carne. Se nós voltarmos no versículo, no mesmo capítulo, nós lemos no capítulo 5, a partir do verso 22, onde o apóstolo Paulo mostra a qualidade do fruto do Espírito. Mas observe que no verso 19 ele mostra o que é a obra da carne. Ele diz assim, a partir do verso 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. O que nós vimos aqui, olha o contraste do que é a obra da carne. Quando o apóstolo Paulo escreveu os Coríntios, capítulo, na primeira carta, ele disse, olha, não vos falta nenhum dom, mas eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Você quer saber se você é carnal? Olha aqui, lê do verso 19 ao 21 e vê se no seu dia a dia tem o que está na qualidade do fruto do Espírito ou as obras da carne.
Tem muitas pessoas na igreja muito carnal e quer dizer que é adorador. Mas nós louvamos a Deus porque existem os verdadeiros. Sempre vai existir aqueles verdadeiros adoradores. Que Deus nos abençoe e na próxima aula daremos continuidade a partir daqui.